Boa tarde a todos. Eu sou Gisélia Gomes de Lima de Souza, meu nome de solteira Gisélia Gomes de Melo. Com muito prazer. E estou aqui para dar continuidade a alguns relatos sobre a história de Calumbi. Esse relato que eu vou falar a partir de agora é sobre a trajetória, a origem e trajetória do bar que terminou sendo o bar de Pedro Cordeiro. A origem do bar de Pedro Cordeiro foi um senhor de Triunfo chamado Francisco Severo, apelidado por Chico Severo, que veio para Calumbi, construiu e instalou a casa comercial. Era uma casa comercial grande, relativamente grande, tinha 6 portas na frente, e a casa funcionava como se fosse uma miscelânea, vendia de tudo. Minha mãe foi quem me informou, foi quem me deu as informações sobre a casa. Ela, como já falei, pertenceu o primeiro dono era o senhor Chico Severo, da cidade de Triunfo, Francisco Severo, e com o passar do tempo, o senhor Chico Severo resolveu vender aquela miscelânea, e a miscelânea, o nome era A Atrativa, um nome lindo, né? Então, quem comprou a Atrativa foi o meu avô, Pedro Agostinho de Lima, o pai de minha mãe, o seu irmão Joaquim Estevão de Lima, que é Quinco, que é a mesma família Agostinho, mas ele tem o apelido, o sobrenome de Estevão, tinha que já faleceu, né? O sobrenome dele era Joaquim Estevão, e o outro irmão João Agostinho de Lima. Portanto, os 3 irmãos, o meu avô Pedro Agostinho de Lima e os meus 2 tios avós, Joaquim Estevão, Quinco e João Agostinho de Lima, compraram a casa com as portas fechadas, compraram o prédio com toda a mercadoria que tinha dentro. Então, os 3 irmãos compraram a casa e deram continuidade ao mesmo processo de comércio. Vendia de tudo. Minha mãe dizia que vendia de aviamento de costura, chapéu para homem, guarda-chuva, tecido, vendia de tudo, legumes, enfim, vendia de tudo. E passaram-se os tempos, depois os 3 irmãos resolveram vender também. E venderam a casa, que o nome era A Atrativa, venderam a Pedro Ferreira Neto, um grande homem de Calumbi, muito social, muito organizado e muito educado, muito alegre, muito feliz, e organizava muitas festas na sociedade de Calumbi. Então ele comprou o bar, como a gente por último chamava o bar, ele comprou a casa A Atrativa aos 3 irmãos, conforme já falei, e deu continuidade ao mesmo comércio, e acrescentou que ele organizava também festas, bailes nessa casa A Atrativa. Passaram-se os tempos
Infelizmente, Pedro Ferreira Neto morreu muito jovem, com 42 anos de idade, de um acidente de carro. Infelizmente, se foi. E a família de Pedro Ferreira vendeu a casa a Pedro Cordeiro de Siqueira. Então, que depois Padre Pedrinho botou o nome, Padre Pedrinho Cordeiro botou o nome de Bar São Pedro. E, por sinal, foi tanto Pedro também dono daquela casa, que Pedro Cordeiro de Siqueira contratou Pedro Lima para ajudar a tomar conta do bar. Tinha muito movimento e Pedro Cordeiro também organizava festas e muitos bailes lindos, maravilhosos que aconteceram lá no bar de Pedro Cordeiro. E assim foi a história do bar. Realmente uma história bonita, com muito sucesso. Quando Calumbi emancipou-se, que meu pai foi o primeiro prefeito eleito, resolveu fazer uma praça aqui em Calumbi. E Pedro Cordeiro falou com meu pai, ele queria vender o prédio. Ele alegando que o prédio estava um bocado estragado, ele também já não estava mais com tanta disposição para tocar, aquele serviço um pouco puxado, coisa e tal, e vendeu à prefeitura de Calumbi. Meu pai foi quem comprou. E quando o rapaz que veio para fazer a praça, meu pai não queria tirar o bar. Ele queria manter o bar naquele local e melhorar, recuperar e tudo, o prédio, para dar continuidade às festas, às coisas, como de fato sempre tinha lá, festas maravilhosas, organizadas por Pedro Cordeiro, né? Mas o rapaz que veio para construir a praça terminou convencendo meu pai que se ficasse o prédio ali, a praça ia ficar muito pequena. Enfim, porque realmente o bar ocupava um espaço grande, mas eu mesma ainda pedi a meu pai para não tirar o bar. Mas o rapaz da construção da praça teve argumento mais forte e papai terminou tirando o bar. Aí o que é que o rapaz disse? Não, o senhor constrói outro prédio em outro lugar. Foi quando meu pai terminou construindo o clube de Calumbi. Então, é essa a história do famoso bar de Pedro Cordeiro, que teve o início da construção com o senhor Francisco Severo de Triunfo, que depois vendeu aos 3 irmãos, Pedro Agostinho de Lima, Joaquim Estevão de Lima e João Agostinho de Lima. Depois os 3 irmãos venderam a Pedro Ferreira, que também foi um momento lindo da casa. E depois Pedro Ferreira, a família quando seu Pedro Ferreira faleceu, infelizmente num gravíssimo acidente, Pedro Cordeiro de Siqueira comprou. E é isso a história do bar. Mas que realmente deixou grandes marcos na história e na sociedade de Calumbi. Maravilhosas lembranças para quem participou
Eu sou uma delas e eu sempre me dei muito bem com Pedro Cordeiro de Siqueira. Eu era uma das que, quando eu mocinha ainda, muito jovem, muito, até quase criança ainda, eu ia ajudar para enfeitar, cortar papeizinhos e tudo para enfeitar o bar e cortar a vela depois no chão para ficar deslizando o piso, para ficar melhor de dançar. Enfim, lindas histórias, festas lá de todas as festas comemorativas, de carnaval, de festa de Santo Expedito, de festa de coroação, de noite de São João, todas as festas, enfim. E a festa de dezembro, então, maravilhosa. Uma festa linda que na Redondeza não tinha uma festa melhor do que essa. É isso. Muito obrigada para os que me ouviram. Até qualquer horinha dessas.